Hi students! Today we are talking about Superman. Superman. Is it a bird? Is it an airplane? No, it's Superman. Superman entered in this plane in 1938, still a baby. The son of Jor-El and Lara was sent to space on an unnamed spaceship before their planet, Krypton, explored. The spaceship landed on Earth close to the Kent's home. The Kents found the baby and decided to raise him and called him Clark Kent. This history is well known to all of us. Superman adventures were followed by almost everyone in the comics, in action cartoons, on the radio, on TV, and in the movies. The first comic strip was printed in Action Comics in 1938. In 1940, on a radio program aired 3 times per week, told the adventures of Superman. This program was sponsored by Kellogg's. It was on the radio, not in the comics, that Kryptonite, Superman famous wakens came into the history. The figures around Superman are impressive. The comic book, published in 1940, in which Superman asked Lois Lane in marriage, and she accepted, was sold out in a few days. The hero, Duff, was published in Superman number 75, November of 1992. It's the bestseller of the series. 6 million copies sold so far. Christopher Reeve was the most famous Superman in the cinema. Bom, gente, como vocês puderam observar, esse texto conta a história do Superman, que ele foi enviado ainda bebê pelos seus pais biológicos, através de uma espaçonave, para o planeta Terra. E ele foi encontrado por uma família, a família Kent. E essa família decidiu adotá-lo e o chamou de Clark Kent. Essa é uma história muito conhecida por todos nós, nos quadrinhos, em filmes, em séries. Seu romance com a Lois Lane e sobre a Kryptonita, que é o que deixa ele fraco, que tira toda a força do Superman. E se vocês puderem observar, toda a história é contada no passado, pois o Simple Past é o tema da nossa aula dessa semana. Vamos prosseguir com a nossa aula. Nós vamos falar sobre o Simple Past, ou passado simples. Antes de darmos início à nossa explicação, vamos falar sobre o verbo to be. O verbo to be, ele é o verbo mais utilizado na língua inglesa, e ele significa ser ou estar, dependendo do contexto. E hoje nós vamos aprender o Simple Past do verbo to be, que significa ser ou estar. O Simple Past corresponde ao português ao nosso pretérito perfeito e ao imperfeito. Então, nós vamos agora seguir com os exemplos para vocês entenderem melhor a explicação. Na primeira coluna, a gente pode observar o verbo to be no Simple Present. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na segunda coluna, o Simple Past. Ao invés de usarmos am ou are, nós usamos was ou were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Vocês podem observar que não é difícil. Muda uma palavrinha ou outra, mas não tem nada de difícil. Vamos observar agora na prática como funciona o Simple Past. Agora vamos observar o uso do there mais o verbo to be no Simple Past. No Simple Present era there is, there are, singular e plural. No Simple Past, there was, havia, existia, there were, haviam, existiam para o plural. Affirmative form. There was a book under the chair. Interrogative form.
Was there a book under the chair? Negative form. There was not a book under the chair. Or wasn't. Em inglês, como em português, temos as respostas curtas. Por exemplo, was there a girl in the car? Yes, there was. No, there was not or wasn't. Were there boys in the classroom? Yes, there were. No, there weren't ou there were not. Vocês podem observar que nós demos respostas diretas, afirmando ou negando a pergunta que foi feita anteriormente. Agora nós temos as short answers com o verbo to be. Por exemplo, was he a doctor? Yes, he was. No, he wasn't. Bye bye, see you around. Então é isso, gente. Hoje nós aprendemos sobre simple past e o verbo to be. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana. Kisses, see you!